Mateus capítulo 2, versículos 11 e 12. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Bom domingo para você. Espero que tenha passado bem a semana, tenha tido um bom Natal, na graça e na paz do Senhor Jesus. Homens sábios e outros não tão sábios. Veremos hoje o encontro tão esperado. Os magos, após saírem da presença do rei Herodes, partiram e a estrela que os conduzira, que vinha conduzindo a todos eles, apareceu e os precedia e chegou até Belém. E quando chegou em Belém, a estrela parou sob o lugar em que estava o menino. Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém não estava interessada, não sabia de nada. Os escribas, os sacerdotes, que eram os estudantes, que eram os, vamos dizer assim, os teólogos da época, aqueles que conheciam a lei e os profetas, também não tinham interesse nenhum em ir adorar o rei. E Herodes, o rei, naquela época, Herodes também tinha medo de perder a sua autoridade, o seu poderio, o seu reinado. Então ele também não estava interessado no rei. Mas aqueles magos seguiram a estrela, e a estrela parou justamente no local onde estava o menino, o Filho de Deus. Muitos naquela época adoravam as estrelas, como hoje muitos ainda adoram, como se fossem deuses. Mas a estrela, ela agiu como serva do Senhor Deus, Criador de tudo. Nasceu o Salvador, Jesus, a esperança do mundo. Era a prova de que Deus não havia abandonado o seu povo. E os magos, eles, quando a estrela parou sob o local onde o menino estava, diz Mateus 2,11 que entrando na casa era justamente onde estava o menino. Já não estava mais lá na estrebaria, já estavam numa casa. E esses magos, nós vemos a fé vigorosa que eles tinham. Quanto tempo que eles aguardaram para esse encontro, conhecer o rei que nascera, o rei dos reis. É uma fé vigorosa porque eles não encontraram esse rei, esse menino, com roupas especiais, com trajes reais.
assim esplendorosos. Não, eles encontraram um menino, uma criança, que necessitava do cuidado de sua mãe. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Maria estava cuidando do seu filho. Então a criança precisava de cuidados. E também eles não encontraram esse menino, esse rei, em um palácio, mas na casa, como nos diz aqui Mateus, entrando na casa. Eles ficaram tão felizes quando a estrela apareceu e parou ali naquele lugar. Eles se alegraram muito e agora o coração deles estavam transbordantes de alegria, de gozo, e eles prostraram-se e o adoraram. Prostrando-se, o adoraram. Não importava. O rei havia nascido e eles reconheceram que aquele menino era o rei enviado por Deus. Prostrando-se, o adoraram. Adoraram o menino. Mas não somente isso, eles abriram seus tesouros e entregaram-lhe. Abrindo os seus tesouros, eles não se importaram em entregar ao rei aquilo que havia de melhor. Eram presentes para o rei: ouro, incenso e mirra. E estes presentes nos falam sobre a personalidade do Senhor, que o ouro simboliza realeza e aplica-se perfeitamente a Jesus, porque Ele é o Rei, Ele é o Rei. E eles trouxeram ouro. O Rei Jesus, Ele é rei de um reino espiritual que é estabelecido no coração da vida da igreja, coração, a vida da igreja, mas também é um reino que tem poder sobre as coisas materiais, sobre os reinos deste mundo. É um reino eterno. E todas as coisas lhe estão sujeitas. Tudo que há nesse universo, neste mundo, estão sujeitas a esse reino do Senhor Jesus. O incenso simboliza a oração que sobe até Deus. O sacerdote no Antigo Testamento, quando nós lemos, o sacerdote, ele tinha a função, essa função de oferecer incenso a Deus. E Jesus é considerado o sacerdote por excelência. Ele ofereceu não o incenso, ele ofereceu a Deus a maior das ofertas. Ele ofereceu a sua própria vida no lugar da nossa vida.
Ele é um incenso de aroma agradável a Deus, um incenso perfeito. A mirra era uma planta, é uma planta aromática, muito usada, e era para muitas coisas, e entre elas, para preparar o embalsamento dos corpos dos mortos. E isso nos dá uma ideia de sofrimento. E para Jesus, indicava que ele, Jesus, a sua natureza de servo sofredor, ele sofreu o castigo pelos nossos pecados, ele sofreu a nossa condenação e ele morreu a nossa morte. Aqueles presentes também nós podemos ainda entender que eles pudessem representar também o ouro, representar, mostrar a humanidade de Jesus. A mirra, a sua morte. O incenso, também a sua divindade. E esses homens sábios partem, vão embora, da mesma maneira como chegaram, desconhecidos. E a última coisa que nós sabemos desses sábios está aqui no versículo 12 do capítulo 2 de Mateus. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Deus não permitiu que a maldade de Herodes tivesse êxito sobre seus planos. E isso é uma lição para nós. Por mais que os homens ou o próprio diabo tentem, jamais eles poderão frustrar o menor dos desígnios de Deus. Aqueles homens sábios regressaram por outro caminho à sua terra. Eles não voltaram a Herodes, porque Deus os preveniu em sonho, mostrando a eles que eles deveriam ir por outro caminho. E eles voltaram jubilosos, alegres, né? E com toda certeza de que haviam tido o maior dos encontros, ou o maior encontro das suas vidas. E eles retornaram por outro caminho. Mas quando nós encontramos Jesus Cristo, nós passamos a viver, a andar, a seguir outro caminho, um caminho totalmente diferente. Vamos seguir a Jesus. E Jesus Cristo é o caminho, o único caminho. E vamos deixando o mundo de pecado, de desejos, de prazeres
que nos fazem mal, que nos levam a pecar contra Deus, e vamos seguir o caminho que Deus nos mostra. Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e que você esteja seguindo este caminho que é Jesus. Abraços e até a próxima.